A primeira delas é que nós estamos, né, para ver uma movimentação na Antártida a qualquer momento. Aquela bendita Arca de Gabriel vai entrar em movimento? O Alcorão parece que faz o prenúncio dela e diz que ela seria usada no período do fim do mundo. Essa é uma pergunta. Se da Antártida pode vir uma surpresa. 2, nós temos o hemisfério norte, que você aí já mudou a temperatura e você falou que já deu uma esfriadazinha. E nós temos previsão para esse ano de 40 negativo no hemisfério norte em frações de segundo, congelamento, como você publicou, que aconteceu até em Minas Gerais, lá com granizo, aquela coisa toda acontecendo, que não é comum nessa época do ano, por lado de cá. Então, então, segunda pergunta é até que ponto a Antártida e o hemisfério norte vão roubar a cena desse fim de ano. Terceira situação, a questão do 3 e Atlas, o Richard deu um grito, né? Deu um grito ali, eu vi o grito dele, né? Não pude pegar o conteúdo e eu estou evitando o repost sem baixar, por causa dos problemas que eu já tive no Instagram, mas ele deu um grito lá sobre a questão do 3 e Atlas, de mais uma movimentação de anomalia do 3 e Atlas. 4, o Egito agora voltou com força, né? Nós tivemos aí a primeira-ministra ali da Itália gritando Roma, 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 como centro do mundo, e, de repente, o Egito, saltou aos olhos de todo mundo com força, e as entidades egípcias, elas se apresentaram de novo ao panteão, ou seja, a humanidade está olhando para Roma, porque a menina gritou, ok? E agora estamos olhando para o Egito, ok? Por conta do ocorrido no Egito, para cima, o bendito 3 e Atlas, e a gente tem a Antártida de um lado e o hemisfério norte aí prometendo. Isso pode estar interligado ou são fatos isolados dentro desse relógio do Apocalipse? Eu acho que são puzzle, não estão ligados diretamente, mas são peças e lugares que pareciam estar superados e que estão voltando à baila no mundo todo. Começando pela Antártida, que foi sua primeira pergunta, a primeira parte, que nós sabemos, não só a questão da Arca de Gabriel, mas que tem a Operação High Jumping. De repente eu posso traduzir algum vídeo falando dessa operação, porque eu não poria jamais em aberto, porque todo mundo que bota esse negócio aí leva bloco, mas lá no Gueborá a gente consegue. Eu vou achar algum documentário legal, completinho, para eu dublar, ou que já esteja dublado para colocar lá, que fale sobre a Operação High Jumping, que foi na Antártida e que descobriu que tinha uma série de coisas lá debaixo do gelo que provavam que aquele chamado mapa Piri-Reis, daquela época, né, que mostrava lá animais e uma série de coisas, estava batendo com a leitura que foi feita, né, pelo Major Bryant, Major... agora me deu um branco aqui no nome dele, que foi o cara que comandou essa operação também, que teve lá e que deu uma série de entrevistas. Depois as entrevistas dele foram canceladas porque falou demais. E nós sabemos que a Antártida tem muito a ver com uma série de histórias e teorias que acabam voltando de tempos em tempos. Roma, né, acabou de cair um prédio histórico também, não caiu totalmente, mas ele ficou parcialmente destruído. Eu postei até um pedaço disso, não sei se chegou a ver. Eu achei bem simbólico, aquele prédio histórico, antigo, estava em reforma e de repente, os bombeiros saíram de lá dentro quando começou a cair tudo lá dentro, numa parte de poeira, né? Roma está no centro. E agora o Egito reinaugura o museu, inaugura um dos museus mais importantes do mundo, uma construção arquimilionária que eles fizeram com 3.000 anos de história. A verdade é que o Egito já foi um dos pontos turísticos mais
cobiçados do mundo. Hoje está mais do que patente que o Egito não é um bom lugar para visitar, pelo menos para as mulheres. Eu jamais levaria a minha mulher para o Egito, porque é uma coisa assim, você assiste vídeos aí, você fica assustado com o comportamento em relação ao sexo feminino ocidental naquele lugar, né? Mas o Egito está tentando retomar um pouco isso. Acho que, assim, como muitos lugares perderam o apelo turístico, o Egito perdeu muito, e com essa construção do museu em relação próximo ali das pirâmides, eles pegaram um lugar bem específico, e no momento que a gente está vivendo de reviver os deuses antigos, eu acredito, tem um estudo que eu vou dar também, doutor Alex, eu vou anotar aqui, que é mais um que eu tinha esquecido de botar aqui na lista de assuntos, não é bem um estudo, mas um assunto que eu preciso colocar lá, dos temas, que é a questão dos deuses revividos, deuses do passado revividos na nossa época. Porque você, por exemplo, Baal, você vê... hoje eu coloquei lá uma dica de uma deusa que é muito adorada, que é muito conhecida, e que até na tradução lá do vídeo, ele fala Páscoa, aqui em inglês, ele foi traduzido do inglês, a dublagem, e Páscoa em inglês é Easter. Easter é também Ishtar, a deusa que era adorada até dentro de Israel, e que foi condenada. Israel sofreu um grande dano, um juízo muito grande pela adoração dela debaixo das árvores, como ele fala ali, né, que Deus denuncia esse pecado. Então, uma das coisas dos temas é que alguns deuses estão revivendo, e o Egito é a prova disso, que é um dos cultos a deuses mais antigos do mundo, que parece que está voltando com força total em nossos dias. Esse processo, Efraim, né, que nós estamos vendo desse remember, ele já pode ser uma apologia ao conceito da religião única, porque da mesma maneira que nós estamos vendo isso no Egito, é possível que a África, o panteão africano, ele também se levante, né? O panteão africano, né? Temos a Grécia Antiga ali, né? Os gregos, para poder se levantar também. Só uma observação dessa dos gregos é que esse cara que eu mostrei, o seu homônimo, o seu xará lá, o Alex, uma das coisas que ele diz dos híbridos é que eles vão começar a despertar por causa do que está acontecendo, da vibração que está sendo liberada por esses astros, principalmente o 3 Atlas e outros que estão chegando, é que eles estão como o 3 Atlas é um batedor desses poderosos seres que eles chamam, e é o que o cara de Bauru falou, que o 3 Atlas é uma nave batedora para abrir o caminho, porque vai chegar os pais, os criadores, tipo Prometeus, da raça humana, que são conhecidos como Anunnakis. Ele não usa esse nome, mas a gente sabe que é deles que ele está falando, e que essa é uma nave batedora. E segundo esse seu homônimo, esse Alex West, nós estamos vendo, vai haver um renascimento dos poderes dos híbridos, que eram conhecidos na Grécia, que você acabou de citar, como semideuses, né, com poderes sobrenaturais, e que esses poderes estão latentes, telepatia, e uma série de outros poderes que ele cita lá, que as pessoas vão começar a sentir, se religar dentro delas, que são poderes dados, né, para eles, e que estavam latentes, mas que agora vão começar a se despertar. A gente está vendo isso tudo voltar, e o que era vai voltar a ser.